E aí, pessoal, bem-vindos a mais um mergulho nas nossas análises de hoje. A gente vai fazer uma jornada histórica e visual muito fascinante para entender como a evolução teledramatúrgica e cinematográfica de Santa Teresa de Jesus ao longo de mais de 50 anos na Espanha reflete exatamente as mudanças culturais de cada época. A forma como uma sociedade escolhe escalar atores, iluminar cenários e roteirizar a vida de uma figura histórica na TV ou no cinema acaba revelando tanto sobre quem está atrás da câmera quanto sobre a própria personagem. Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje, a gente começa entendendo o fascínio por Teresa, passa pela visão clássica lá de 62, o épico da TV de 84, o corpo e a mente em 2007, a pegada bem mais humana de 2015 e, por fim, como essa personagem se provou totalmente inesgotável. Bora lá? Para situar bem a nossa linha do tempo, nós vamos focar em 4 grandes marcos das telas: 1962, 1984, 2007 e 2015. É uma viagem de mais de meio século de produções que revelam estéticas, direções e abordagens completamente diferentes. Começando então pela seção 1, o fascínio por Teresa além da religião. O grande lance aqui é que a figura da Teresa vai muito além daquele universo estritamente religioso. Ela simplesmente virou um símbolo cultural, histórico e literário gigantesco. Imagina só a combinação: um misticismo super intenso, uma inteligência literária absurdamente afiada e uma força psicológica gigante. É literalmente a receita perfeita para uma protagonista de sucesso. Diretores e roteiristas amam isso, né? As grandes produções de teledramaturgia precisam de conflito, de paixão, de superação, e a vida real dessa mulher entrega absolutamente tudo isso para a câmera. O que nos leva para a seção 2, a visão clássica de 1962, reverência e tradição. A gente precisa voltar para o período franquista para entender a vibe dessas produções. O cinema religioso da época era super tradicional, reverente e totalmente alinhado com a ortodoxia da Contra-Reforma. Olha só essa citação tirada direto do roteiro de 62. Ela capta muito bem a essência da obra. É um dom de adoração pura, proferida quase como um dogma, sabe? O cinema não estava ali para questionar, mas para exaltar oficialmente a figura religiosa, usando enquadramentos clássicos e uma iluminação que deixava a personagem sempre sob uma aura intocável. E aqui entram escolhas de direção e elenco que são cruciais. O diretor Juan de Ordunha e a atriz Aurora Bautista foram o casamento perfeito para essa proposta. A Bautista entrega uma atuação dramática, ferozmente fiel e bastante tradicionalista. A estética do filme não perde um segundo sequer focando nas dúvidas mundanas. O negócio deles era garantir uma devoção espetacular, entregando aquela imagem gloriosa e imaculada que o público da época pagava ingresso para ver. Dando um salto de mais de 20 anos, chegamos na seção 3, o épico televisivo de 1984, um marco cultural. Corta para 1984. A TV espanhola lança essa série produzida pela RTV, que foi um verdadeiro estrondo cultural na teledramaturgia. Eles trouxeram uma escala épica e uma profundidade inédita para a personagem. Lendo esse trecho do roteiro de 84, a gente percebe logo de cara uma virada de chave gigantesca. A narrativa agora faz uma ponte brilhante entre aquela espiritualidade interna profunda dela e as lutas de carne e osso no mundo real, batendo de frente com políticos e líderes religiosos do século XVI. É literalmente a santa descendo do pedestal para lidar com o barro das relações humanas. E grande parte do sucesso absoluto dessa série está na conta da Concha Velasco. A atuação dela é lendária até hoje. Por quê? Porque ela conseguiu equilibrar perfeitamente a sabedoria e a malícia política com a vida de uma escritora mística. A direção de arte ajudou muito também. Focar nela caminhando, gastando sola, negociando posses, tudo embalado por uma estética mais terrosa, uma fotografia realista e imersiva. Isso deu um peso histórico e uma credibilidade fantástica para a narrativa televisiva. Isso nos empurra direto para a seção 4. Corpo e Psicologia, em 2007, a mudança introspectiva. Com o filme Teresa, o Corpo de Cristo, o diretor Ray Loriga vira o jogo completamente. A vibe cinematográfica fica super densa, bem mais psicológica. Ouve só essa citação muito forte, né? O texto transborda aquele pavor palpável da Inquisição e já escancara uma dinâmica de gênero muito específica. A atriz Paz Vega traz uma Teresa mais jovem, inquieta, e visualmente a fotografia se joga nas luzes baixas, na fumaça, nas sombras profundas, explorando um misticismo tátil e quase sensual para mostrar esse embate pesado entre a carne e o espírito. Se a gente comparar as duas abordagens como um estudo puro de cinema, é uma justaposição fascinante. O roteiro, a direção de arte, as escolhas de luz, tudo isso muda radicalmente quem é a personagem para o público.
Lá em 1962, a regra era luz gloriosa e certezas inabaláveis. Em 2007, sombras, texturas sensoriais e um mergulho gigante nas crises existenciais. Chegamos então na seção 5, a reinterpretação humana de 2015, um conflito moderno. Esse telefilme de 2015, lançado bem no 5º centenário do nascimento dela, tem uma sacada ótima: usar uma lente super atual. Tem uma cena do roteiro que se passa dentro de uma sala de aula de hoje em dia que resume perfeitamente a visão contemporânea. A Teresa não é lida apenas como santa. Hoje, ela é interpretada como uma rebelde empoderada, uma escritora brigando para ter voz numa sociedade difícil e uma baita de uma empreendedora que peitou toda a burocracia do sistema para fundar os conventos dela. A Mariana Álvares assume o papel aqui e entrega um estudo de personagem impecável, despido de qualquer verniz ou idealização. O aspecto visual e narrativo trabalha muito em cima das condições físicas dela. A produção mostra sem filtro as dores, os desmaios, até entra em impossíveis condições neurológicas. É uma humanização levada ao extremo, revelando a vulnerabilidade física assustadora que existia por trás daquela mente brilhante. Caminhando para o nosso fechamento, seção 6. Uma personagem inesgotável. O legado continua. Resumindo toda a nossa jornada, fica muito claro como o espírito de cada época e o talento dessas atrizes ditaram a linguagem audiovisual. A gente sai de uma figura sagrada e intocável com a Aurora Bautista em 62, evolui para uma mulher politicamente astuta e complexa na TV com a Concha Velasco em 84, cai nas sombras do psicológico com a Paz de Veiga em 2007 e abraça de vez a humanidade nua e crua no telefilme com a Mariana Álvares em 2015. É a metamorfose incrível de uma santa de altar para um emblema altamente moderno de força intelectual e feminina. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha muito interessante. Afinal, a câmera nunca filma apenas o passado. Ela sempre projeta os desejos e as ansiedades de quem está comandando o set naquele exato momento. Então, se uma única vida histórica pode ser totalmente reimaginada tantas vezes para refletir os valores de cada nova geração, o que será que a próxima grande adaptação vai revelar sobre nós mesmos? Fica a reflexão.